e ele nos traz uma informação. Exportações do agronegócio gaúcho correspondem a 65% das vendas externas do Estado. A informação nos chega com Eduardo Liens. As exportações do agronegócio gaúcho em maio, na comparação com maio de 2024, tiveram uma queda de 15% no valor exportado e de 17% no volume. O agronegócio responsável por 65% do total exportado pelo Estado. No acumulado de 2025, o agro gaúcho exportou um total de 5,1 bilhões de dólares, um valor 0,8% menor que no mesmo período de 2024. O assessor de Relações Internacionais da Farsul, Renan Raim dos Santos, nos comenta esses números. Olá, Leães. Realmente são esses números. Nós vemos aí no acumulado do ano uma queda de apenas 0,8%, né, o que, considerando a situação da estiagem, nos parece que tem grupos aí, apesar de uma queda forte na soja em grãos, tem outros grupos performando bem esse ano. Mas falando sobre o mês de maio em si, comparado com maio do ano passado, essa queda de 15% no valor e 17% no volume ocorre principalmente na soja em grãos, Leões. Então isso dá um montante de 146 milhões de dólares a menos, só na soja em grãos, tá? Também tivemos quedas aí nas exportações de fumo e seus produtos e produtos florestais e cereais, mas os valores de todos esses outros grupos que tiveram quedas importantes não chega no montante que a gente está perdendo só na soja em grãos. Então veja de novo como a gente está sofrendo com a estiagem e a necessidade. Leões, já faz vários anos que a gente faz esse relatório e a gente pegou aí vários anos de estiagem. E todos os anos a gente comenta o impacto disso nas nossas exportações e como deixa de entrar divisa no Rio Grande do Sul pelo problema da estiagem. Então a gente precisa, de fato, uma solução para esse problema. Mas voltando ao relatório, a queda então na soja em grãos impactada pela estiagem, a gente tem uma queda nas exportações de arroz, porque a gente teve uma baixa formação de estoque no ano passado para exportar. A celulose está com uma forte, em maio, né, forte pressão nos preços internacionais e excesso de oferta. Então teve uma queda importante aí nos produtos florestais por causa da celulose. E fumo e seus produtos a gente teve queda principalmente no Egito, Bélgica, Paraguai e Turquia. Leões, acho que outro ponto importante de a gente observar é que maio é o primeiro mês desde janeiro que a gente vê a China com uma participação acima dos 20%. Como destino das nossas exportações. Então, como depende muito da soja, a gente estava vendo números muito baixos indo para a China, mas agora a gente vê já um número em maio acima dos 20%, com importante a questão da carne aí para a China, tá? E falando das carnes de maneira geral, carne bovina teve um aumento aí puxado pela China, própria China, Estados Unidos e Filipinas. A carne de frango tem queda, mas essa queda é explicada pela suspensão no mercado chinês, pelo caso de Newcastle, do ano passado ainda, e quedas nas exportações para o Oriente Médio com a questão da gripe aviária, que pegou ali bem as exportações de maio. E a carne suína, assim como a gente viu nos últimos meses, o aumento foi puxado pelas Filipinas, e em menor escala, mas também importante, o Chile. Então acho que esse dá um panorama aí das nossas exportações do agronegócio aqui no estado do Rio Grande do Sul em maio, mas de novo, querendo salientar, a gente precisa resolver a questão da estiagem, a gente precisa de irrigação, a gente precisa ter um plano para isso e soluções de fato, porque tem muito dólar deixando de entrar na economia gaúcha por causa dessa situação que não se resolve. Renan Raim dos Santos, assessor de Relações Internacionais da Farsul. Mesmo com essa queda, o agro ainda responde 65% das exportações totais do nosso estado. Claro, exatamente, mas aqui a gente fala de agronegócio, né? A gente não está falando só do produto, a gente fala tem a transformação, o produto que vai para uma indústria de carnes, produtos que são minimamente processados. Então, mas o agronegócio é muito importante para a balança exportadora do Rio Grande do Sul. Ele sempre está nessa faixa no valor entre 60% até 70%, às vezes até mais, da balança comercial nas exportações. E no volume é muito comum a gente ver 90%,
85%, como se foi esse mês, 96% a gente já viu em alguns relatórios de volume ser produtos do agronegócio. Então, o agronegócio e o agronegócio, quando a gente não fala só, de novo, né, a gente não está falando só da produção lá no campo, a gente está falando de indústrias que são ligadas à agricultura. A gente está falando de serviços que são ligados à agricultura, e isso é agronegócio. Então, esse nosso relatório fala de agronegócio e, realmente, é inegável a importância desse setor aqui para a nossa economia. Um produto que deveria melhorar as exportações é o arroz. O arroz agora, com essa safra que a gente... em maio ainda não refletia, mas para os próximos meses a nossa expectativa é boa do arroz, até porque há uma necessidade de tirar esse produto aqui de dentro pela questão dos preços. Então, é uma válvula de escape desse mercado externo para realmente o nosso produtor precisa que esse arroz saia o mais breve possível para dar uma melhorada no preço do produto. Até porque o preço do arroz está muito baixo. Exatamente. Por isso mesmo. Ouvimos o assessor de Relações Internacionais da Farsul, Renan Raim dos Santos, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Obrigado, Eduardo, que nos trouxe essas informações aí com relação às exportações do agro, né, do agronegócio gaúcho, né, que apesar de ter tido esta queda de 0,8% no acumulado de 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo o assessor aí de Relações Internacionais da Farsul, ainda corresponde a 65% das vendas externas do Estado. 10:03, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que vai honrar